Todo mundo bem. Bom, pessoal, a Tatinha começou a regra 7, e então eu vou dar uma relembradinha no que ela falou, para que fique bem fresquinho na nossa cabeça. Então, a regra 7, a regra 6, que o Inácio conduziu, diz respeito à questão mental, e a regra 7 diz respeito à questão astral, emocional. Então, para a gente lembrar, quando a gente fala astral, quando a gente fala emocional, quando a gente fala plexo, nós estamos falando da mesma coisa, da mesma forma de expressão. É uma expressão que nos traz uma certa ilusão e pode nos trazer alguma distorção. Então, é importante a gente ter esse entendimento. É importante, apesar de a gente falar tanto aqui, né, e a gente ouve tanto e lê tanto sobre a questão da instabilidade do astral, né, porque o astral, sendo dual, ele é instável, naturalmente instável. Então, tem o que é bom, tem o que não é bom, tem o dia, tem a noite, então tem toda essa dualidade. E é óbvio que a gente aprende que é bom nós cada vez mais termos consciência dessa dualidade e procurarmos não permitir que ela nos influencie. Então, às vezes, pode nos trazer uma conotação de que o astral é uma coisa ruim. E, na verdade, se a gente parar para pensar, o nosso emocional, as nossas emoções e os nossos sentimentos se manifestam através do nosso corpo emocional. Só que o amor, que é cardíaco e é uma virtude, também se manifesta através do emocional. Então, nós temos que ter respeito pelo nosso emocional e nós temos que honrar o nosso emocional, reconhecendo a sua natureza emocional, ou seja, passível de instabilidade. Exige uma certa maturidade para a gente falar sobre isso, não é verdade? Porque se a gente não tiver essa maturidade, a gente já vai achar que então está falando mal do emocional, então o emocional é uma coisa ruim. E não, na verdade, a gente tem que ter esse equilíbrio, essa consciência. O emocional pode ser instável. O astral pode ser instável. Só que tanto o emocional quanto o plano astral são importantes. É para lá que nós vamos quando nós desencarnamos. Então, ele não tem uma senhora importância, não é? Eu acho que, sem te interromper, mas pensando que a grande maioria da humanidade está polarizada no astral, o nosso maior serviço também se dá nesse campo. Exatamente. Então, é a gente aprender como lidar com ele. Qualquer coisa que nós fizermos, qualquer movimento que nós fizermos, no sentido de conhecer a nossa natureza emocional, nos procurarmos, nos tornar livres da influência dela. Sabe? Por quê? Porque, como o Paulinho falou, a humanidade está polarizada. Se a nossa zona de conforto é nós vivenciarmos o nosso emocional no seu auge, no seu apogeu, no seu máximo. Porque isso é mais fácil para nós. Agora, qualquer movimento que qualquer um de nós faça, por menor que seja, no sentido de reconhecer a natureza e procurar que ela... Porque está tudo certo nós termos as nossas emoções, desde que elas não comandem a nossa vida. Desde que nós possamos reconhecê-las, ok, nesse momento está acontecendo isso comigo. Mas isso não vai me dominar. Então, nós assumirmos as rédeas do nosso emocional, que é esse trabalho, né? De nós, então, trabalharmos o nosso emocional. Então, em relação ao emocional, nós temos essas 3 tarefas que a Tatinha nos passou nas nossas 2 últimas aulas. Só que nós temos um grande desafio aí, que é o que o Paulinho falou. A humanidade está polarizada. Então, a gente sair disso é um desafio, é a nossa zona de conforto, é o que é mais fácil para nós, é o que todo mundo gosta, não é? Todo mundo fala, nossa, aquela pessoa
uma palestra, chorei pra caramba. A palestra foi linda, não é? Nossa, Então a gente acha isso o máximo, né? Tudo que diz respeito a emocional mobiliza multidões. Sempre falo pro Paulinho, se os nossos cursos fossem um tiquinho mais emocionais, a gente não ia ter como colocar as pessoas lá em casa, sabe? Porque é o que as pessoas gostam, é o que move, né? Então esse é um grande desafio, sair desse polo atrativo que é o campo emocional do nosso planeta. E como o Paulinho disse, o mínimo que nós fizermos, nós estamos trazendo uma grande contribuição. E o segundo é a associação equivocada que existe dentro das doutrinas espiritualistas, o espiritismo, por exemplo, e eu falo porque eu venho de lá, né? Com astral e espiritual. Por que eu trago isso para vocês? Porque a gente fala do plano espiritual. Cada vez que se fala em plano espiritual, dentro dessas doutrinas, nós estamos falando de plano astral. Mas quando a gente traz a conotação espiritual, nós trazemos um poder para isso, né? Então, muitas das mensagens, por exemplo, elas são maravilhosas, mas são mensagens que provavelmente qualquer um de nós falaria, né? São mensagens que muito possivelmente um bom homem no sentido filosófico, tá? Uma boa pessoa, um grande intelectual amoroso passaria para nós. Um mestre nosso aqui, uma pessoa que pode, um grande amigo, uma pessoa um pouquinho mais sábia passaria para nós. O problema é que nós atribuímos ao plano, quando nós atribuímos ao plano astral característica de espiritual, aí já acontece um endeusamento. Então, esse é outro grande desafio, a gente desmistificar o plano astral como espiritual. Espiritual porque é tudo que está... Parece que é infalível, né? Infalível, está sempre... E inquestionável. Isso. Inquestionável, sabe? Porque foi o Espírito que disse, a gente não pode contestar, né? Então, isso é perigoso. Mas não tira o mérito e nem a capacidade de contribuir com muitas pessoas, não é? Eu sempre falo, às vezes as pessoas vêm criticar alguma coisa para mim, eu sempre falo, se ainda existe, é porque ainda é necessário, né? Então a gente tem que respeitar. E ainda falando sobre o que a Tatinha falou, sobre os registros akáshicos, Akasha é uma palavra em sânscrito que significa o éter, o céu, algo superior. E os registros akáshicos são, então, o que está contido nesse lugar. Toda a nossa história como humanidade e toda o nosso caminho de desenvolvimento de consciência. Obviamente, tudo aquilo que estiver mais relacionado ao material, a nossa vida aqui de dia a dia, vai se encontrar em registros akáshicos, mas aonde? No astral. Então, quando alguém nos diz que acessa registros akáshicos, está acessando isso aí. Porque para nós acessarmos o que é espiritual de verdade, então esses registros de consciência, eles estão no plano da alma, tipo um corpo causal, se nós pudermos chamar assim, né? Tudo que é espiritual é de alma. E nós fazemos o contato espiritual sempre de alma para alma. É mental. Mente superior para mente superior. Alma para alma. Nós não fazemos contato com seres superior ou com registros akáshicos no nível de consciência se nós ainda continuamos polarizados no nosso plexo. Não tem como. Então é importante a gente reconhecer que esses registros, eles existem, eles são verdadeiros, mas a gente também conhecer em que nível que normalmente as pessoas que dizem acessar estão acessando. Tudo isso é importante para a gente, para conhecimento e para que nós possamos também fazer cada vez mais um trabalho em nós de autoconhecimento e de desenvolvimento.
consciência. Tá? E aí o Paulinho cita lá no finalzinho do encontro com a Tatinha, na semana passada, o exemplo do Minotauro e do Centauro. Então, quem nós somos, de um modo geral, no nosso dia a dia? Será que nós somos minotauros? Será que nós somos homens com cabeça de touro? Ou seja, a cabeça normalmente é o que rege, né? O que está na regência da nossa vida? Essa cabeça de touro num corpo de homem, simbolicamente representa nós sermos movidos, guiados pelo nosso emocional. Será que nós somos isso ou nós somos centauros? Né? Nós temos uma cabeça, um corpo animalizado, como nós ainda temos, né? Um corpo de touro e uma cabeça de homem, ou seja, uma mente lúcida guiando esse corpo que ainda é animalizado. Tem eu sempre cito, quando eu estou conduzindo algum estudo, tem um estudo do MIT. Todo mundo fala de Harvard, mas eu acho que MIT é uma das maiores universidades do planeta. Fica lá em Boston também em Massachusetts. Mas existe um estudo no MIT que diz assim, 83% da população mundial vive em estado sonambúlico. Apenas 17% das pessoas estão em estado de lucidez, de despertamento. Agora vocês imaginem que desses 17% nós temos os menos despertos até os que no nosso nível de consciência podem ser considerados os mais despertos. Vocês imaginem como que anda a humanidade num estado ainda de torpor. Esse estado de torpor é o estado emocional, não é? Onde nós enxergamos ainda através de ilusões, nós nos confundimos, nós temos aí distrações. Então a gente tem que trazer cada vez mais, esse estudo todo, ele nos convida, tudo isso que a gente vem estudando, desde o início dos nossos estudos, eles vêm nos trazendo essa grande oportunidade mesmo da gente despertar para quem nós verdadeiramente somos. Então é essa busca que a gente faz. Então vamos continuar. Então aí a gente... e só para encerrar, então lembrar. Eu acho que eu sempre estou dando aula para criança, vocês me desculpem, mas eu acho que assim, quanto mais a gente bater, mais a gente aprende, sabe? Então, cada vez que eu estou dando aula, eu volto, e eu volto, e eu repito, e eu volto, e eu volto, porque eu penso assim, se a linha pedagógica divina é a reencarnação, e a reencarnação é repetitiva, é só por repetição que a gente aprende, né? Então eu procuro mais ou menos me inspirar no pensamento divino e eu fico repetindo e batendo, porque ainda assim a gente tem dificuldade de gravar, né? Até porque tudo isso é muito novo para nós. Eu não sei como que é para vocês, mas assim, para mim isso tudo é muito novo. Ao mesmo tempo, parece que eu sempre soube e me parece que faz todo o sentido do mundo, mas é muito novo. Então a gente tem que rever muitos conceitos, né? E a gente tem que sair da maioria, isso é muito difícil, né? Então vamos lá, que fique bem claro para todos nós, plano astral é ilusão, é fascinação, é miragem. Se a gente pensar, quando a gente mergulha numa piscina, e a gente está lá embaixo na água, lá em casa, por exemplo, quando eu abro os olhos, eu vejo o céu, eu vejo as nuvens, eu vejo as árvores, mas está tudo embaçado, está tudo distorcido. Esse é o plano astral. Tá? O plano astral, ele tem uma verdade. As árvores estão lá, o céu está lá, as nuvens estão lá, mas está embaçado, tá distorcido. Sabe, dá a impressão que a gente tem que esfregar os olhos para enxergar direito. Está numa proporção equivocada. É diferente, né? Então, tem uma verdade, mas é importante cada vez mais a gente se atentar a o que realmente está por trás de tudo isso. O corpo emocional é também um corpo de expressão do amor. Então, nós temos que ter
maior amor pelo nosso corpo emocional. Tá certo que as nossas emoções às vezes são meio estrambelhadas, tá certo que os nossos sentimentos são altos e baixos, e a gente, é muito importante a gente ter essa consciência. Gente, é uma ilusão a gente achar que a gente não vive no corpo emocional. É uma ilusão. Todos nós vivemos, no maior ou no menor grau, e está tudo certo. E nós temos que honrar esse corpo, porque é através das nossas emoções que nós vamos burilando, através dos nossos sentimentos que nós vamos purificando, que nós vamos chegar no amor. E a gente confunde amor com sentimento, né? A gente aprende que é o mais nobre dos sentimentos. Só que sentimentos são instáveis, amor é virtude. Mas é através do sentimento que a gente vai desenvolvendo o gostar, né? O gostar, que nós vamos aprender a amar. Então, o corpo emocional é lindo, gente. Tem nada de errado a gente ter os nossos desequilíbrios de vez em quando. Faz parte, a gente precisa aceitar isso e reconhecer em nós, né? O resultado do bem é inevitável. Inevitavelmente, nós vamos fazer a subida do terceiro para o quarto chakra. E não tem como não. E vamos fazer a subida de todos os chakras e vamos fazer o nosso desenvolvimento. Isso é a fatalidade da vida. A grande fatalidade da vida é essa. Eu sempre dizia que é como historinha que a gente lê, né? Quando a gente está vendo uma historinha em quadrinhos, não chega no fim da historinha e tem nos livros, eu sou apaixonada pela Turminha da Mônica, né? Mas no final das historinhas lá não tem um coraçãozinho com fim escrito? Enquanto o final não for feliz, a nossa história não chegou ao fim. Tá? Então, fatalmente, nós evoluiremos. Trabalhar a libertação dessa grande ilusão mundial é o que a gente está tentando fazer. Tá? E como o Paulinho falou, qualquer contribuição que nós trouxermos é lucro. É um ganho imenso para a humanidade. Esse nosso trabalho aqui é um ganho, porque não é para nenhum de nós achar que nós trabalhamos melhor do que os outros, mas nós trabalhamos de uma forma diferente. Nós procuramos trabalhar no nível do quê? Da alma. A gente procura aqui trabalhar no nível da alma. Se a gente consegue ou não, são outros 500, mas a intenção nossa, o esforço nosso é que sim, o nosso objetivo é esse. Um dia talvez eu não consiga tanto, outro dia talvez eu consiga um pouquinho mais, outro dia... O nosso objetivo é esse. Quando a gente sai, todos os trabalhos espirituais que eu conheço trabalham no astral. Nós procuramos trabalhar não no plano astral, nós procuramos trabalhar no plano espiritual, no plano da alma. Olha a contribuição que nós estamos trazendo. E também não é para ninguém se encher de orgulho, mas para a gente realmente dar valor e se empenhar cada vez mais nisso. Né? Acho que é reconhecer a oportunidade dele, né? Por mais que, como você falou, por mais que nem sempre a gente consiga, mas a gente tem a oportunidade de toda semana tentar um pouquinho mais. E isso traz um resultado no nosso dia a dia. Porque quando a gente vê numa situação que talvez em outros momentos a gente estivesse reagindo no emocional, a gente consegue acessar, porque é um treino, né? Olha de novo o exercício, todas as terças nós exercitamos a acessar a alma conscientemente. Todas as manhãs a gente exercita acessar a alma através da meditação. Gente, é um treino, é repetição. Quando a gente menos espera, num desafio diário, nós expressamos a nossa alma. Sabe? E nós trazemos uma contribuição para os registros acásticos, nós contribuímos, isso é uma contribuição, né? E aí então, todo aquele que se liberta ajuda na grande obra. O que é a grande obra? Quem saberia dizer o que é a grande obra? A hierarquia, ela faz um plano. Então a grande obra, pelo que eu entendi, é o plano, né? E aí nós nos tornamos... É o plano manifestado na Terra, né? Que quem executa o plano somos nós. Por isso o maçom, né? O pedreiro que constrói o plano. A gente é o maçom, o pedreiro. Ajudando com
como aqueles que criam esse plano, os mestres de sabedoria. Que maravilha, né? Se a gente puder fazer isso um dia, ou em alguma medida a gente já faz, né? Bom, então nós temos o nosso plano físico, que é esse plano da experiência ativa na matéria através dela. É o plano da exteriorização e, de acordo com a condição e ponto de desenvolvimento do homem interior, assim serão a forma exterior e suas atividades. Então, à medida em que cada um de nós vai evoluindo, tanto a forma, que é a matéria com a consciência, né? Tanto a forma quanto as nossas atividades e as nossas experiências, elas vão também gradualmente se ajustando às nossas necessidades espirituais. É o que a gente está estudando de manhã, na consciência do átomo. E aí, então, no plano astral, é o plano onde o homem passa por 3 estágios de onisciência. Ele ganha primeiro, tá? Ele ganha, através de seus órgãos sensoriais, consciência no mundo das formas e desenvolve a capacidade de reagir a essas formas com sabedoria e inteligência. Essa consciência ele partilha com o mundo animal, embora ele o ultrapasse em muito, em alguns aspectos, graças ao seu controle de uma mente correlacionadora e coordenadora. Então, a nossa primeira manifestação no plano astral, ela é uma manifestação muito parecida, apesar de, como eles dizem, né, que nós ultrapassamos os animais, mas ela ainda está muito animalizada, porque o animal não tem corpo mental, ele tem um germe de corpo mental. Nós já temos o corpo mental que nós estamos desenvolvendo. Então, quando a gente renasce como homem na Terra, né, como ser humano na Terra, nós temos o nosso corpo físico, né? Nós temos o nosso corpo emocional e nós temos o nosso corpo mental. Só que a gente vive plenamente o nosso corpo físico, que já vem sendo experienciado em outros reinos, né, que manifestam corpos físicos. Então, esse ser espiritual, ele já vem aprendendo a lidar com essa matéria, através aí de todos os tempos. Ele desenvolve o corpo emocional no reino animal, e aí, então, no homem, nós nascemos com esse corpo já bastante desenvolvido, o corpo emocional. Então, o nosso primeiro contato é esse, não é? Eu penso que esse primeiro aspecto aí do plano astral seja um pouco relacionado, ou mais ou menos, o que o MIT diz que 80% da humanidade vive em estado sonambúlico, que é nascer, viver. Como é que é o viver? Produzir, trabalhar, prover, se divertir e morrer. E essa é a vida de muitas das pessoas que a gente conhece, não é? Então, esse é um estado de inconsciência. Eu penso, se eu não entendi mal, que esse primeiro aqui esteja relacionado mais a esse estado ainda, né? Eu acho que é uma herança também da gente pensar que a última raça foi a raça Atlântica, que desenvolveu esse corpo emocional. Tá mais presente. Então, esse seria um primeiro estágio de desenvolvimento do emocional na raça humana. Aí depois nós temos um segundo, onde ele começa a ganhar uma sensibilidade, plena consciência dos estados de ânimo, emoções e sentimentos, desejos e aspirações, que tem suas raízes dentro dele, no princípio da autoconsciência, no princípio do ahamkara, como o ocultista que gosta de palavras difíceis, né, costuma chamá-lo, e isso ele partilha com os seus semelhantes. Então, se eu entendi bem, esse segundo aspecto aí diz respeito a um início de um despertamento. Então, ele começa a despertar, ainda ali vivendo no astral, mas já com um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de consciência. E aí, então, e isso compartilhado, não é, entre os seus semelhantes. Tem um pouco de aspiração, né, também. Eu penso que seja muito, talvez, o que
que nós somos, né? Aspirantes, né? E no terceiro momento, ele então alcança a conscientização espiritual ou sensibilidade ao mundo espiritual e o aspecto sentimento da consciência superior. Importante a gente lembrar que quando a gente está falando aqui de mundo espiritual, é espiritual mesmo, não é mundo astral, né? Então, olha o passo que a gente dá quando a gente reconhece que existe um mundo astral, mas nós já buscamos nos conectar e termos consciência da existência de um mundo espiritual. Se a gente pensar, desculpa te interromper, esse estágio C é quando a gente começa a responder aos 3 subplanos superiores dos 7 planos do astral. São os planos que fazem correlação com a alma, que fica nos 3 subsuperiores do mental. Então, quando a alma já começa a encontrar um veículo de resposta no nosso emocional, a gente começa a vibrar em alguns desses 3, né? Por isso, então, que isso tem suas raízes na alma, né? Pressupõe o domínio da natureza mental e é a faculdade que o torna um místico. Essa conscientização ele compartilha com todos os discípulos e é a recompensa das vitórias alcançadas na sua experiência no plano astral. Então, é um caminho que nós fazemos, não é? Dentro do astral. De um astral mais inferior, mais denso, mais animalizado, a um astral mais sutil, né, onde nós começamos a enxergar as coisas, onde nós começamos a ter consciência dos sentimentos, das emoções, onde nós começamos a compartilhar sobre isso, e depois um astral superior, onde nós já ainda nos encontramos no plano astral, como eu acredito que algumas das comunicações mediúnicas, né, Paulinho? Por exemplo, uma Joana de Ângeles, por exemplo, um Emmanuel, não é? Com mensagens que realmente contribuíram, não é? E trouxeram informações e, enfim, contribuíram com a humanidade. Então, esse seria o astral superior. Esses níveis mais superiores. Já são 8, acho que a gente deixa para continuar semana que vem. E aí então nós temos o plano mental. Nele o correto uso do intelecto é a conquista que se destaca. Isso também se caracteriza... Ah, mas aí nós abrimos 3? Então, melhor não, né? Acho melhor não, né? Mil perguntas. Vamos parar e a gente abre para pergunta, tem uns minutinhos. Então vamos lá. Bom, boa. O que é? Não? 1000 abas, assim, pensando. Mas, assim, vamos dar exemplo de pessoas que a gente admira bastante. Por exemplo, Chico Xavier. Ele estaria... que ele tinha, né, as comunicações e tudo mais. O que a gente entende? É a interpretação que a gente vai passar. Tá? E a gente pode estar errada. Uhum. E a gente passa também com o maior respeito. Então, por exemplo... Quando eu penso sobre isso, eu penso assim: quando o Chico atendia uma mãe que havia perdido seu filho, o que ele está trabalhando? Ele está trabalhando num astral bem denso ainda, tá? Traz conforto para essa mãe? Olha, eu não imagino. Fala da alma, né? Assim. Eu não consigo imaginar o conforto de uma mãe quando ela recebe. Mas veja bem, o astral ele tá aqui expresso em nós, qualquer um de nós. Às vezes a gente endeusa ou a gente admira pessoas que falam coisas que estão certas, mas, gente, olha, é só a gente ter um pouquinho mais de sensibilidade que a gente vai perceber. E muitas vezes o Paulinho colocou no grupo uma mensagem que é super interessante, porque aquilo ali é uma verdade. O astral, ele tem formas que não são espirituais, que são formas, pensamentos, que estão lá, que contém uma ideia, que tem coisas boas, mas não é a expressão do mestre, porque o mestre não se manifesta nesse nível. Agora, quando o Chico faz, por exemplo, um atendimento para uma mãe, na minha interpretação e com todo respeito a ele está trabalhando num astral onde ele traz para a mãe e para o pai um conforto. E isso é uma maravilha, Eu não consigo imaginar o que um pai sente recebendo uma mensagem
que lhe parece fidedigna ao filho, sabe? Agora, quando ele vem com um livro, por exemplo, Mecanismos da Mediunidade, onde ele nos traz informações que são muito além daquilo que a gente está acostumado a ver, eu acredito, e também a interpretação minha, que ele esteja acessando um astral superior. Os livros do Divaldo, que trazem mensagens edificantes, que ajudam as pessoas, eu acho que é um astral também um pouco mais denso, e aquelas mensagens dele, principalmente de Joana de Ângeles, que é, eu acho, uma grande psicóloga do astral, eu acredito que sejam também de um astral superior. Sempre levando em consideração, tá? Espíritos, mestres de sabedoria, não se manifestam através de mediunidade nem de canalizações, eles se manifestam através de telepatia mental. Porque a telepatia, a mediunidade é telepatia de plexo, né? Telepatia emocional. Então, assim, a gente tem que saber essas coisas. Tá tudo certo, é maravilhoso, né? Mas... Por exemplo, essa mensagem que eu coloquei hoje, eu coloquei por conta da gente... porque é isso que a gente está falando. E mesmo a gente, também quando a gente trabalha de forma mais astral mesmo, mediunicamente, muitas vezes o que a gente acessa não é um obsessor. Muitas vezes o que a gente acessa é uma casca de formas de pensamento que pode sim ter sido gerada por alguém de fora, ou às vezes é um próprio padrão da pessoa que construiu aquilo com pensamento e emoção e que fica mesmo como se fosse uma entidade, porque é uma construção dos seres elementais mais inconscientes. Então tá tudo bem quando a gente faz isso e a gente ajuda aquela pessoa, tá tudo bem. É só importante a gente ter consciência, como a Betinha está falando, do que é uma coisa e do que é outra. Então, igual o mestre falou, um monte de gente lê os livros da Alice Bailey, está pensando no mestre, vai gerar uma forma de pensamento, a gente faz isso, né? Só que é importante a gente ter esse refinamento de quando eu estou acessando uma forma de pensamento ou quando eu estou acessando de fato uma consciência mais ampla. E isso a gente só vai fazer através da experiência, da percepção. Mas para isso a gente precisa, para ter esse repertório, a gente precisa ter uma prática meditativa. Porque se eu não tenho a ideia de como é isso, eu vou achar que tudo isso aqui é espiritual. Quando eu tenho as duas experiências, aí fica um pouco mais claro para mim quando é uma coisa e quando é outra. E como a Betinha falou, pode ser muito bom para um monte de gente. Se existe, porque é necessário, eu compartilho dessa mesma opinião. E, de novo, o que a gente faz também não é melhor ou pior, é só mais consciente. Então é isso que a gente precisa entender, que a gente está buscando um trabalho com mais consciência. É só isso. E as pessoas que acessam essas cascas, como o Paulinho falou, elas acreditam que estão acessando seres espirituais, né? Piamente. Porque aquilo para ela é de uma natureza superior do que aquilo que ela está acostumada a acessar. Então vai ter um efeito positivo. Isso é legal, mas ainda não é de fato algo, porque eu só consigo acessar algo de fato espiritual se em mim essa construção está pavimentada. Se eu acesso a minha alma, porque é isso, os grandes seres eles vão se comunicar no nível de alma com a gente. Mas tem que passar por essa experiência da casca para depois você buscar a alma, não, você pode ir. Não necessariamente, é que em geral, lembra que a nossa experiência material é vivenciar cada um dos planos e dos seus 7 subníveis. Então, alguns que já acessaram isso em outra encarnação vão passar rapidinho por isso. Aqueles que nessa encarnação têm essa experiência vão ficar Eu queria nessa. pular, né, Renato? Eu queria pular pro outro. Mas se a gente consegue acessar em alguma medida isso, é porque a gente já patinou no passado. Porque não tem salto, porque a experiência da matéria, da alma, da mônada, é experienciar todos os níveis. Então, se hoje a gente consegue passar um pouquinho mais liso aqui, é porque a gente já fez isso. Vamos cair para uma experiência mais nossa aqui, né? Para saber diferenciar uma coisa ou outra. Vamos pegar duas pessoas que, por exemplo, né, muito em voga hoje, perdem um pet.
Tem pessoas que ficam lá se lamentando por um ano e o outro simplesmente morreu. Tudo bem. Vamos chamar que o cara é frio, que não tem sentimento, não sei o quê. Como é que avalia isso? Isso é um desenvolvimento mental? Já passou esse lado emocional? Eu acho que é difícil determinar assim, sem ver cada caso. Tem uma coisa que a gente sempre fala, se o indivíduo é da linha 2, 4 e 6 de raio, ele vai tender a ser mais emocional, mesmo que ele tenha um pouco mais de desenvolvimento. Se ele é da linha 1, 3, 7 e 5, que é uma linha mais mental, pode ser que ele passe por isso com mais facilidade e não necessariamente ele tem um nível de desenvolvimento maior, porque é uma linha de menor resistência dele. Então aí tem que ser caso a caso. O que a gente precisa pensar porque o que a gente precisa pensar no nível que a gente está, é isso que a Betinha falou. Para a gente servir mesmo, a gente tem que trabalhar no emocional. Então por isso que eu vejo esses exemplos, como o do Chico, por exemplo, com muita gratidão, como a Betinha falou. Porque onde que está a dor? Está no emocional. Então um ser conseguir acessar um emocional mais alto, a ponto de ser veículo de uma instrução. E ao mesmo tempo, na vida dele, dedicar o seu amor, o seu tempo e serviço para atender quem está aqui no sofrimento, cara, percebe que o range é grande? Então olha que potência que tem que ter um ser para fazer isso. A gente faz um pouco isso aqui, porque a gente está falando aqui de uma coisa de alma, mas a gente também atende gente com situações bastante dolorosas. Então porque é o campo de serviço, é o emocional. Não sei, não entendi muito bem. Mas legal, à medida que a gente seguir, acho que vai entender melhor. A gente pensa nas pescadas feministas trazendo, né? Aqui quatro Uma pessoa pode falar, morreu, acabou. Pode ser uma pessoa extremamente. Que fez isso com amor e está numa questão mais mental, ou pode ser uma pessoa que não está nem aí para colocar não tem amor e está nesse caminho. Entendeu? Por isso que eu estou falando que é difícil falar de forma assim, sabe, preto no branco, porque pode ser um monte de coisa. Pode ser um monte de coisa. Nesse exemplo que você deu, eu acho que pode ser um monte de coisa, porque às vezes você tem. Não, pode ser um monte de coisa. Você tem um animal. Mas não seria melhor que é a única você coisa analisando que de forma, o cara está enfrentando essa dor de uma forma mental e não extremamente. Sim, claro. E eu acho que assim, por isso que é importante, eu acho a conscientização. Então, se eu entendo que aquele animal pertence a um grupo, que ela colheu experiências na convivência com humanos. Pensa que para um animal doméstico conviver com um humano é como se a gente estivesse convivendo com o Cristo. Ou com um mestre de sabedoria. É isso. É um salto de reino. Que a gente não pensa desse jeito, mas é isso. Então assim, se eu entender que aquele ser teve a convivência comigo, a gente trocou experiência, pensa que o ancestral dele perseguia o humano, matava o humano, era morto pelo humano. Olha o karma que foi gerado e olha como está hoje. Que tem gente que até exagera, né? Trata o bicho como se fosse humano e eu brigo com os meus amigos. Eu falo, gente, cachorro é cachorro, vamos ser amorosos, mas é outro reino. Cachorro inteligente seria se ele lesse Goethe, se ele lesse Freud e outros filósofos. Ele é um cachorro ali avançadinho para esse reino. Né? E vamos com calma aí, né? Então, mas ao mesmo tempo, olha que bênção que esse bicho tem. A Betinha cria galinha, o ancestral da galinha é o T-Rex, né? Então, olha que tipo de karma que a gente está lidando, percebe? Então, assim, o fato da gente ter esses bichinhos, da convivência que eles têm para conosco, serem um repertório que eles estão levando para aquela alma grupal, isso é uma riqueza. Então, se eu consigo enxergar isso, cara, é só gratidão que eu tenho e que ele vai ter por mim. Então, percebe? E aí, muito provavelmente, se eu tiver um outro pet, vai estar ligado a essa mesma alma grupal que tem uma relação kármica comigo. Então, de alguma forma, você não morreu. Então, se eu consigo entender tudo isso, é mais fácil a dor. Então, se você entende mais, é porque você está num plano mental. Com certeza, nesse aspecto sim. É que eu quero ser cuidadoso, porque senão a gente pode cometer julgamentos e aí. Não, sem julgar. Menos emocional, mas. Você já está falando já. Pessoal de casa, obrigado pela atenção de vocês. Tem 4 pessoas.